Olá, sejam bem-vindos a mais uma live aqui do Jornal Jangadeiro. Eu sou Vanderlei Filho. Estamos recebendo hoje aqui na nossa redação a secretária municipal de Fortaleza, municipal da Saúde, a doutora Ana Estela Leite, que está aqui conosco para trazer, para dar esclarecimentos e trazer informações a respeito deste início de vacinação aqui na capital cearense. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, secretária. E eu começo já perguntando, são muitas dúvidas, a gente recebe tanto dos nossos seguidores nas redes sociais como telespectadores e ouvintes da Jangadeiro Band News FM, são muitas perguntas. Então vamos começar aqui falando dos profissionais da saúde. Essa primeira fase para vacinar os profissionais da saúde que estão na linha de frente, né, os idosos a partir de 75 anos, aqueles que estão institucionalizados e também os indígenas, né? Correto, né? A informação. Pois bem, os profissionais da saúde de consultórios, a partir de quando, por exemplo, eles podem eles são considerados profissionais da linha de frente ou só aqueles que estão nos hospitais? Inicialmente, fazer 2 agradecimentos aqui à imprensa por essas oportunidades da gente estar podendo comunicar, esclarecer as dúvidas, né? E agradecer também às nossas equipes que estão em campo, visitando os domicílios, os estabelecimentos de saúde, essas instituições, e no centro de vacinação imunizando essa população. Né? Uma ansiedade muito grande de todos, de toda a população, do mundo inteiro, por esta vacina. Né? Atravessamos uma dificuldade imensa, vivenciamos ainda essa pandemia, e a evolução dessa vacina no maior número de pessoas possível é a esperança que a gente tem do fim dessa pandemia. Então, nós, como você mesmo disse, nós estamos seguindo os critérios do Ministério da Saúde, estamos na fase 1. Infelizmente, ainda não temos um quantitativo de vacinas que seja suficiente para todos os profissionais da saúde, bem como não temos também ainda para todos os idosos acima de 75 anos, e quando você não tem suficiente, você tem que fazer a prioridade da prioridade, né? Então, para os profissionais da saúde, a Secretaria de Saúde do Estado, ela sugeriu vários critérios, né? Exatamente contemplando aqueles profissionais que estão expostos a um maior risco, que são exatamente os profissionais, os trabalhadores da saúde, que aí você inclui tanto profissionais da saúde como a rede de apoio, auxiliares de transporte, equipe de limpeza. Então, estão todos contemplados como trabalhadores da saúde. Exatamente a prioridade inicial é para aqueles que estão sob maior risco, trabalhando nas enfermarias exclusivas para paciente COVID, nas UTIs COVID, nas emergências dos hospitais porta aberta, na rede que faz esse transporte interhospitalar, né, que é exatamente os profissionais do SAMU, os profissionais das nossas UPAs, onde tem a maior demanda de atendimento, também os profissionais da atenção primária. Hoje, Fortaleza tem uma rede de 116 postos de saúde e há uma média diária de atendimento de cerca de 450 pacientes por dia nesses postos, com quadro de síndrome gripal. Então, muitos suspeitos e outros confirmados de Covid. Então, realmente, é uma equipe que está mais na linha de frente. Então, nós iniciamos por esses profissionais, estamos priorizando os trabalhadores desses equipamentos, sobretudo das UPAs e dos hospitais, que realmente são os que estão sob maior risco. Os imunobiológicos que nós recebemos aqui para Fortaleza, nós iniciamos dia 19, né, indo nos locais de imunização. Todos os institucionalizados, idosos acima de 60 anos, já foram imunizados. A maioria dos equipamentos de saúde, os hospitais, nós já evoluímos muito, mas continuamos com a equipe nessas unidades e estamos também atendendo no centro de vacinação, que é o centro de eventos. Ao final de domingo, nós faremos um balanço de quantidade de profissionais que nós conseguimos imunizar e o que nós temos de saldo ainda, né, de imunobiológico para essa primeira fase. A partir desse balanço que nós iremos ampliar essa estratégia de imunização, sempre seguindo, né, esses critérios de priorização. Doutora Ana, nesse início, logo no começo da vacinação lá no centro de eventos, houve uma confusão sobre a questão do profissional da saúde. Então, profissionais que não estavam na linha de frente conseguiram
buscando, na ansiedade de buscar a vacina, foram cadastrados e foram agendados. Esse agendamento continua valendo? Digamos que ele continua valendo para uma fase posterior, né? O que aconteceu? A gente estava aí esperando um sistema do Ministério da Saúde, o Conect SUS, não chegou a tempo para que os municípios utilizassem. Fortaleza já tinha uma experiência com o site Vacine Já, que nós usamos em 2020, para que os idosos se cadastrassem e a gente aplicasse a vacina contra a influenza nos domicílios, né? Utilizamos essa ferramenta, colocamos no nosso aplicativo, no aplicativo Mais Saúde Fortaleza, e no domingo nós disponibilizamos para que os profissionais da saúde pudessem fazer um agendamento para o centro de eventos e que os idosos acima de 75 anos pudessem se cadastrar para serem agendados posteriormente. Esses dois públicos, os trabalhadores da saúde, é um público em Fortaleza estimado em 109 mil pessoas. E os idosos acima de 75 anos, 86 mil pessoas. Então, uma média de 200 pessoas, a gente esperava que nós tivéssemos de inserções, e tivemos mais de 1 milhão de inserções em 12 horas, o que realmente ocasionou inúmeras falhas no nosso sistema, com idosos que foram agendados para o centro de eventos, né? Sem nenhum um filtro maior. Então, nós procuramos corrigir todas essas falhas, acolhemos todos os idosos que chegaram ao centro de eventos, improvisamos inicialmente na segunda-feira um drive-thru para esses idosos, né? Acolhemos, e no primeiro dia nós atendemos a todos os profissionais que chegaram, e já a partir do segundo dia nós passamos a exigir a comprovação dos profissionais da saúde que eles estavam ativos como profissionais da saúde, e através de um alinhamento com o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual, se pactuou que a partir de ontem, quarta-feira até domingo, só vacinaríamos no centro de vacinação, lá no centro de eventos, os profissionais que comprovassem trabalho na rede hospitalar e nas UPAs do município de Fortaleza. É muito provável, então, que na próxima semana continue-se a vacinação com esse grupo de profissionais, de trabalhadores da saúde, então, né? Porque isso. A gente vai fazer um balanço, né? Sim, como eu disse, o que teremos de saldo, para que a gente possa ampliar. Existe uma expectativa, sim, que a gente consiga ampliar na próxima semana, mas a gente só vai poder dizer mesmo isso ao término dessa estratégia. Que seriam a chegada de mais vacinas. De mais vacinas, e até o mesmo saldo das que nós recebemos, certo, né? Hoje na nossa live, pela manhã, a gente apresentou os números totais. Até ontem a gente tinha vacinado mais de 29 mil pessoas, né? Nós recebemos da Coronavac inicialmente um lote de 38 mil doses para vacinar 38 mil pessoas, e em seguida mais 14 mil, né? Então, dentro desse quantitativo, nós já tínhamos utilizado quase 29 mil. Vamos fazer o balanço até domingo, né? No sábado e no domingo, nos finais de semana, nós estamos vacinando os profissionais da atenção primária, que estão também nesse grupo, nesses critérios elencados pela Secretaria de Saúde do Estado do Ceará. Nós imunizamos parte no final de semana passado, em outro centro de vacinação que a gente elegeu, que foi uma policlínica, e nesse final de semana nós também vamos continuar com esse público. Secretária Ana, a Salete, que está acompanhando aqui a nossa live, ela disse que está com problema ainda para finalizar o cadastro no Vacine Já. Ainda tem problema? Quando é que vai regularizar? Para profissional de saúde, a gente pausou, né? Nós realmente disponibilizamos até domingo, foi um projeto piloto, né? Era uma estratégia que a gente realmente precisaria aprimorar para que, quando a gente tem um número grande de doses, a gente esteja preparado já com todas as falhas possíveis corrigidas, né? E a gente possa abrir inúmeros centros desses para vacinar numa velocidade bem maior a população, a depender do que o município receba de imunobiológicos, né? Então, se ela não é profissional da saúde e não está conseguindo fazer o agendamento, é porque esse agendamento está pausado. Se é um idoso acima de 75 anos, esse cadastro ele está aberto para todos os idosos acima de 75 anos. No Vacine Já, atualmente, só idosos acima de 75 anos estão tendo acesso ao cadastro. Há alguma previsão para a chegada de novas doses?
A gente prefere, enquanto município, não se comprometer, né, porque realmente essa aquisição é de competência do governo federal, que repassa aos estados, e o estado faz a distribuição entre seus municípios, né. Na nossa competência é exatamente a execução, né, a aplicação dessa vacina, e o município está preparado para, caso recebamos um número que seja suficiente para contemplar essas fases, tenhamos estratégias de agilidade e da celeridade desse processo. Secretária, quem tem alguma dúvida também, que às vezes a gente recebe, são dúvidas bastante dúvidas, mas a gente tem a respeito de doenças específicas, né? Pessoas por exemplo, aqui a gente anotou, atrofia muscular espinhal ou esclerose, né? Essas doenças são consideradas comorbidades? Há um agendamento especial para esse público? O público de comorbidades, eles estão na fase 3, né? Nós estamos na fase 1, que você já citou quais são esses grupos, né? A fase 2 são os idosos acima de 60 anos, de 60 a 74 anos. A fase 3, comorbidades, que aí você inclui diabéticos, hipertensos graves, com lesão de órgão-alvo, quem tem doença pulmonar obstrutiva crônica, uma série de doenças que estão bem descritas no plano realmente do Ministério da Saúde. Quem tem, por exemplo, uma deficiência severa, permanente, ela já estaria na fase 4 de imunização, que foi inclusive um grupo que foi incluído posteriormente pelo Ministério da Saúde. Agora, digamos que ela tem uma atrofia muscular e tem também uma doença pulmonar obstrutiva crônica, ela já estaria inserida na fase 3. Se essa pessoa é uma pessoa institucionalizada, deficiente, institucionalizada, já estaria na fase 1. Então, são peculiaridades que precisam ser analisadas. Os institucionalizados estão todos sendo vacinados no seu local, né? E é importante até que essa pessoa converse com o seu médico que assiste, né? E diga para que ele oriente em qual fase ela estaria inserida, porque tem uma deficiência, mas pode ter uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, ela já estaria na 3ª fase e não na 4ª fase, que é o deficiente com deficiência severa permanente. Essas fases que não tem data ainda, porque depende da chegada das vacinas. Depende da chegada das vacinas. A gente não concluiu nem ainda a fase 1, né? E precisamos evoluir, a depender da chegada da vacina. Certo. E vai ter... Alguns municípios e estados estão adotando uma estratégia, ou estão divididos em decidir que estratégia tomar a respeito de se usa as vacinas com a primeira dose para o maior número possível de pessoas, ou se já aguardam a segunda dose para que essas pessoas imunizadas agora, elas possam, num período de 28 dias ou 90 dias, dependendo da vacina, elas serem novamente vacinadas. Como é que está a estratégia aqui? Por enquanto, a orientação que nós temos é que a vacina de Oxford, que é essa que nós estamos aplicando nos idosos, a gente aplique todas, porque a segunda dose está prevista para 3 meses e daria tempo para ver a produção e que a gente receba novas doses. Mas a da Coronavac, que é que nós estamos aplicando nos institucionalizados, nos profissionais, trabalhadores da saúde, o Estado do Ceará, ele guardou a segunda dose, né, e nos repassou apenas a primeira dose. Né? Pode haver uma decisão em qualquer momento que seja aplicada essa primeira dose. Né? Isso aqui ainda não foi definido para o Estado do Ceará. Então, a decisão da Secretaria do Estado. Isso. Né, em relação como eu disse, o município é executor, né? As diretrizes, elas são federais, estaduais, e o município executa conforme essas diretrizes. E quem tomou a primeira dose não perde, né? Não há validade se não tomar a segunda dose nesse prazo do laboratório. Existem estudos, né? Os estudos, a grande discussão está essa, porque a Coronavac, quando ele foi aprovada pela Anvisa, essa segunda dose, os estudos mostravam sendo aplicada no intervalo de 14 a 28 dias, né? Então não foi apresentado para a Anvisa estudo com um intervalo maior, daí porque toda essa discussão. Certo. Outras dúvidas aqui de seguidores e ouvintes, telespectadores do Jornal Jangadeiro, eu vou trazer aqui agora para a gente conversar. Olha, gostaria de saber por que não há uma opção para correção de dados
nenhum telefone para contato. É um ouvinte que não está conseguindo, né, colocou algum dado, quer corrigir agora no seu cadastro e diz que não consegue. Excelente essa pergunta, porque essa daí foi mais uma falha nossa e a gente pede desculpas, né? Mas nós já corrigimos, né? Nós já estamos disponibilizando 2 números, esses números não são para tirar dúvidas, esses números não são para você saber em que dia será a sua vacinação, mas especificamente para alguma falha quando você foi fazer o cadastro, digitou errado o endereço, digitou o e-mail errado, o telefone. Então, são 2 números que você pode ligar, 3452-6979, repetindo, 3452-6979, e o outro número, 3452-6990. 3452-6990. O idoso que agora já está fazendo o seu cadastro, na mensagem final, já disponibiliza esses números para que ele possa fazer alguma correção, caso haja necessidade. Outra dúvida também dos nossos seguidores, como se faz para cancelar? Esse número também serve para cancelar um agendamento que não tenha dado certo? Isso, um agendamento que não tenha dado certo, se por acaso você agendou, mas foi vacinado no centro de eventos, porque exatamente o que aconteceu nessa falha, nós ainda agendamos mais de 800 idosos para o centro de eventos, né? Alguns foram, outros não, então você pode ter ido ao centro e ter recebido essa vacina lá e quer cancelar até para que as equipes que estão fazendo as rotas, né, não vá até esse domicílio e perca o tempo podendo estar vacinando um outro idoso que não foi contemplado. Uma dúvida que a gente tem aí, um ouvinte da Jangadeiro Band News FM, ela mandou o seguinte, é a Maria do Socorro, diz que confirmou o agendamento dela para as rotas, né, das rotas, e aí recebeu a confirmação e está preocupada porque uma rota passou, lá ela mora na Vicente Linhares, no prédio dela, vacinou o vizinho e ela não foi contemplada nessa, e ela quer saber se continua valendo o agendamento dela. Continua valendo, né? Nessa fase inicial desta semana, nós começamos exatamente pelos idosos que foram prejudicados, esses lá que agendaram para os centros de eventos e que a gente orientou que não fossem, que realmente ficaram em casa, não foram. Então, nós estamos contemplando esses idosos inicialmente. E no segundo momento, a partir da próxima semana, nós vamos seguir também os critérios que foram elencados pela Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, que a gente inicie com rotas, com idosos acima de 75 anos, né, que estão restritos ao leito, portanto, acamados, e a gente prossiga nas idades, nas maiores faixas etárias, a partir de 90, entre 85 a 90, e assim a gente vai decrescendo. Né? No caso da Dona Maria do Socorro, provavelmente a rota passa de novo. Ela pode ficar tranquila que a rota vai passar novamente. Certo, certo. Muita gente também tem tido a seguinte dúvida, doutora Ana, esperando um agendamento pelo e-mail, né, para saber agora quando deve ir se vacinar. E no aguardo desse e-mail, na medida em que não recebe, fica na dúvida se o pedido não foi contemplado, né, o que ela deve fazer. Então, ela tem que aguardar o e-mail, vai chegar, ela às vezes fica sem saber como é que procede. Estamos com 2 formas, né, de retorno a esse idoso, né, o seu familiar fique tranquilo. A gente tanto está informando por e-mail, esse e-mail ainda está sendo enviado na véspera, né, da rota, e também a gente está informando por mensagem de WhatsApp, mas todos serão contemplados. E caso você tenha cometido algum erro, esse erro no seu cadastro, você poderá corrigir através dos telefones que a gente informou anteriormente, 3452-6979, 3452-6990, para correções de erros na hora do cadastro. WhatsApp? O WhatsApp a gente vai enviar, só esse telefone realmente ele precisa ligar para esse número. Tem um atendimento, né? É, um atendimento. Certo. Nós estamos recebendo aqui Mas é interessante que a gente posteriormente disponibilize um WhatsApp, uma boa sugestão. Muito idoso, às vezes, não tem também familiaridade com o e-mail. E às vezes podem cair, a gente estava conversando com a assessoria, pode até cair no spam, na caixa de spam, e pensa que não recebeu o e-mail
E o e-mail está perdido. Assim, a gente como executor aqui, aproveitando, né, nós estamos sendo extremamente fiscalizados se estamos seguindo realmente esses critérios de prioridade, né? E às vezes até a população não entende, realmente uma idosa dessa que já estava, era para ela ter sido mesmo, se passou no prédio dela, ter sido contemplado se ela estava previsto o agendamento, né? E a gente vai procurar realmente dentro desse desenho de rotas otimizar, porque essa vacina é um frasco com 10 doses. Quando a gente abre, ele tem um tempo determinado para utilizar e você precisa realmente incluir nessa rota, né? Embora a recomendação seja, comece pelos acamados acima de 75 anos, mas se eu tenho um idoso naquela rota, eu devo inserir para otimizar tempo e otimizar esse frasco para evitar qualquer perda, né? Então, a logística do município grande, uma capital como Fortaleza, que tem um território imenso, que tem as questões do trânsito, que muitas vezes atrasam o deslocamento dessas equipes, né? Então, essas rotas, elas têm que ser muito bem planejadas e muito bem traçadas. E a gente, a cada dia, nós estamos melhorando. A Fabiola, né, Fabiola Lívia, mandou aqui a seguinte pergunta. Diz que foi convocada, né, para vacinação no final de semana passado, mas não estava em Fortaleza e não pôde ir comparecer. O que ela deve fazer agora? Que ela trabalha na linha de frente. Eu acredito que a Fabiola deve ser uma profissional que trabalha em um posto de saúde. Das que UPAs. Foi das UPAs. Tá então, nas UPAs, no caso, nós fomos nas UPAs. Tá? Isso. E algumas pessoas, uma quantidade pequena, realmente ficaram sem vacinar, ela deve ser uma delas. E essa relação está no centro de eventos, ela pode ir até domingo. O nome dela estando na relação, se a UPA que ela trabalha enviou esse nome, ela será vacinada. Acompanhantes de idosos serão vacinados? É do grupo, vamos dizer, trabalhadores da saúde? Pelos critérios do Ministério da Saúde, sim, está inserido nesse grupo, mas a gente estamos, nesse momento das visitas domiciliares, fazendo um pré-cadastro desses cuidadores, né? Com esse quantitativo, né, nós apresentaremos ao governo do estado, que é quem nos manda o quantitativo de imunobiológico que recebe, para até ter uma definição. Qual é esse quantitativo de cuidadores que nós vamos vacinar? Será 1, 2, 3, 4? Né? Então, assim, diante desse cenário, diante de sabermos, conhecermos qual é esse quantitativo, vamos apresentar ao governo do estado do Ceará para definir quantos serão mediante a quantidade de doses que o estado recebe e disponibilize para Fortaleza. Mas eles estão, sim, contemplados nessa primeira fase. Muita gente perguntando também sobre o drive-thru, né? Como é que é, se está funcionando, se vai funcionar, se vai poder fazer a vacinação nos drive-thrus. Isso, vamos sim, mais de 8 mil idosos se cadastraram nessa opção de drive-thru, considerando que os critérios que a gente tem que executar preconiza, né, essas faixas etárias. Nós estamos exatamente selecionando as primeiras faixas etárias que optaram por drive-thru para informar esse local. Acho que na próxima semana a gente deve estar informando onde será esse primeiro drive-thru e vamos enviar, da mesma forma que do domicílio, o e-mail e o WhatsApp com o local e hora que o idoso deve comparecer. Será um local apenas ou serão vários drive? Depende da quantidade. Por exemplo, eu sei hoje que eu tinha 8.500 idosos que solicitaram drive-thru, mas a gente está separando por faixa etária, acima de 80, abaixo de 80, né, seguindo esses critérios que são solicitados que o município priorize de faixa etária. Nós também estamos utilizando dados epidemiológicos para determinados bairros, tá? Quais são os bairros de Fortaleza hoje que tem a maior incidência da doença, onde tem uma maior taxa de mortalidade, que as equipes também priorizem esses bairros no intuito de proteger esse idoso, que é uma população alvo mais vulnerável, né? No bairro onde está tendo a maior incidência. Já tem algum bairro que se destaca? Temos sim, nós temos, por exemplo, ali o Zé Walter, né? Janguruçu e Palmeiras, né? Toda essa região do Meireles, Cocó, Papicu, Montese também já está dando uma sinalização de aumento de casos e aumento de mortalidade. Então, essas rotas,
para você ver a complexidade do que é montar uma rota dessa, que você tem que obedecer faixas etárias, especificidades e ainda critérios epidemiológicos e otimizar, né, para que você faça isso num tempo mais rápido e sem correr risco de perder nenhuma dose. Para quem não está em nenhum grupo, doutora, certo? Nem de idade, nem de comorbidade, e que nem trabalha. Há uma previsão de quando seria? Esse grupo não está nas primeiras fases, né? As pessoas realmente é como eu disse, né? A gente só vai combater a pandemia quando a gente conseguir vacinar pelo menos 70% da população. Então, com certeza, o que todas as autoridades do mundo querem é vacinar a sua população, né? Você comparar o custo de uma pessoa dessa que se hospitaliza, que fica vários dias internados, que você... o impacto mundial sobre a economia, né? Então, quem não quer chegar lá? Tá chegando no Brasil, está começando, né? E vamos ser otimistas que isso chegue num tempo mais rápido possível para que a gente possa estar imunizando todas essas pessoas, né? Secretária, com o cenário atual, tem como estabelecer metas numéricas, metade da população, ou até meados do ano, pelo menos, nem que seja uma esperança? É muito incerto. A gente prefere não arriscar, porque não é o município que adquire esses imunobiológicos, né? Toda a população tem acompanhado a dificuldade, você tem uma negociação, de repente você vê que essa negociação fracassa, você tem uma previsão dada pelo próprio Ministério de chegar à vacina e a previsão falha. Então, nós como município, né, como eu repito, cabe a nós, na hora que chegar, na quantidade que chegar, estarmos prontos e preparados para aplicarmos na população. Há um diálogo, esse diálogo para organizar a vacinação no Brasil, né? Então tem o papel do município, né, de executor. Isso. No planejamento estratégico, há um diálogo do Ministério, por exemplo, com os municípios ou é só com o governo do Estado? Na realidade, a gente já recebe, existe o programa de imunização nacional, que ele é um programa já muito maduro, sempre foi exemplo para o mundo esse programa no Brasil, né? Então, essas definições de critérios passam por equipes técnicas realmente, né? E a gente, no município aqui, a gente realmente já recebe esses critérios definidos, né? Mas o Ministério tem realmente uma equipe preparada, né, para fazer essas eleições e escolhas desses grupos prioritários, né? Que é do Ministério, o corpo técnico. O corpo técnico do Ministério. É um programa assim, de imunização no Brasil, ele sempre foi exemplo para o mundo. Então, a gente tem realmente técnicos extremamente capacitados, né? Que assim, nós, enquanto defensores do SUS, acreditamos muito na competência desse corpo. Além dos telefones que a senhora já colocou aqui para o público, tem algum outro canal de contato da população com a Secretaria? A nossa ouvidoria, né, a ouvidoria da Secretaria é um canal. Nós estamos nos equipamentos de saúde, todas as nossas equipes, continuamos intensificando. Eu acho que o grande questionamento no momento tem sido mesmo com relação aos profissionais da saúde, que é um público que está na linha de frente, né, e que a gente precisa concluir esse público para avançar para outras fases, né? E no dia nós temos live também da Prefeitura diária, em que a gente faz esse balanço e que também está aberto para as respostas, e estamos à disposição de todos vocês, né? A gente já está chegando ao final aqui da nossa live e muita gente pedindo para repetir os números. E eu acho que é importante também explicar que, como a senhora fez no começo, que não é para um tira-dúvida, né? Os números de contato para uma correção. Esse número de contato que a gente informou é para quem fez um cadastro, né? Errou na hora de fazer esse cadastro, digitou o e-mail errado, digitou o telefone errado, o endereço, por acaso, também foi errado, que vai dificultar que as equipes cheguem nos domicílios, né? Ou que avisem também, que recebam a informação do agendamento desse idoso, tá? Então, esses dois números são para isso, para correções de cadastro ou para cancelamentos de agendamentos
de solicitações de agendamento. Então, 3452-6979 e 3452-6990. A gente está chegando aqui já ao final. A doutora Ana Estela, secretária da Saúde do município de Fortaleza. A gente agradece aqui pelas informações, pelos esclarecimentos, né, pela disponibilidade de trazer essas informações para o público, né? E como a gente começou no começo da live, no início da live, reconhecendo que há uma ansiedade generalizada, eu deixo agora um minuto para a senhora falar justamente para as pessoas que estão aí à espera, né, como gestora, à espera, que não estão ainda contempladas nessa primeira fase, mas enfim, para todos, né? Que tenham calma, né, e sobretudo que a pandemia não acabou, que a gente precisa continuar com as medidas sanitárias, de higiene das mãos, de distanciamento social, de uso de máscara, mesmo após a aplicação da vacina. A primeira dose, ela faz com que o organismo comece a criar proteção contra o vírus. A segunda dose potencializa essa proteção, mas nenhuma vacina ela dá 100% de proteção. Mesmo assim, você está sujeito a adoecer, a ser acometido pela virose, mas o que realmente tem a garantia de 100% de proteção é que você não terá uma forma grave da doença e não haverá necessidade de hospitalização, que isso realmente é o grande problema dessa pandemia. Ok. Muito obrigado a você também que nos acompanhou e até a nossa próxima live.